Ok. Motivos para aprender inglês em 2020. Então, quais são os motivos? Em resumo, todos os motivos. E se você está me ouvindo, você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você já tem seus próprios motivos, já tem ouvido diversas vezes sobre motivos para aprender inglês, já tenha visto algum anúncio, né, sobre motivos de aprender inglês, falando os motivos, te explicando por que é importante você aprender inglês. Mas enfim, se você está nesse vídeo, é porque você busca alguma motivação ou esteja buscando sentido nos seus estudos. Então, esse vídeo foi focado nessa pessoa, porque se você clicou nesse vídeo, eu acho que muito provavelmente o motivo foi esse. Então, o primeiro motivo para você aprender inglês é que geral fala. Todo mundo fala inglês. Inglês é a língua mais falada no mundo. Cerca de 1,5 bilhões de pessoas falam inglês. E esse acaba sendo o motivo que encadeia todos os outros, né? Porque isso traz diversas consequências. Então, o brasileiro ele não fala inglês. Cerca de 5% dos brasileiros falam inglês, certo? Então, quando você fala inglês, você acaba virando um destaque em diversos sentidos, tá bom? Tanto em relação ao trabalho, em relação às pessoas no seu redor, você é visto de uma forma diferente, você ganha destaque, tá? E isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que todo mundo começa a te perguntar como falar as coisas, tipo, como é que pronuncia isso aqui? Como é que eu falo isso aqui em inglês? É o dia todo você vai ouvir isso aí, beleza? E aí você tem que saber a resposta. Tem que saber a resposta. Se você falar assim, eu falo inglês, aí a pessoa te pergunta, ah, mas eu não sei falar isso não. E às vezes é um negócio mó besta, né? É uma coisa muito besta. A gente também não é obrigado a saber tudo, certo? Mas aí você tem que saber. Se você for, você tá sabendo falar inglês, então é isso. Tem que carregar isso aí nas costas. Beleza. Terceiro ponto, emprego. Isso aí você já sabe também. Mas vamos lá. Requisito básico em empresas nacionais de médio porte para cima, tá bom? Então, isso acaba encadeando o segundo aqui, que você acaba conseguindo empregos mais de boa, porque essas empresas de médio a grande porte geralmente são empresas que têm, quando você está numa função ali que o inglês é muito necessário, você acaba lidando com alguma coisa relacionada à comunicação, né? Algum processo que tenha o inglês como uma coisa relevante, às vezes com programação, com lidar com assuntos internacionais, às vezes como recepcionista de um hotel, às vezes você tem que conversar, então aí entra a comunicação novamente, tá? Então são trabalhos mais de boa que não demandam tanto esforço físico e tudo mais, tá bom? Nada contra os trabalhos que demandem, tá? Totalmente de boa. Mas, querendo ou não, esses outros tipos de trabalho, né? Quando você está num trabalho ali mais administrativo, né? Você acaba ali ganhando mais, né? E por conta desse tipo de empresa, que é de médio porte para cima, você acaba tendo chefes mais tranquilos, porque aqueles chefes chatos que, como é que eu vou explicar? Que exigem acima da média às vezes, ah, que acabam de fato abusando dos funcionários. A maioria deles, eu acredito que estejam em empresas menos reconhecidas, empresas de baixo porte, entende? Porque empresas de grande porte acabam tendo processos que tiram essas pessoas naturalmente. Claro que existem exceções, certo? Mas enfim, isso acaba acontecendo. E ali tem um último ponto, que é o Express Entry. Então, isso é só um exemplo, tá bom? Mas isso acontece em vários países. Mas no Canadá, eles têm esse programa, o Express Entry, que é para facilitar a entrada de estrangeiros ali no país. Então, como é que funciona? Se você tem uma habilidade específica, por exemplo, na área de TI, na área de cuidados médicos, enfim, se você tem uma habilidade específica, você tem o inglês ali também, são vários requisitos que eles têm, tá bom? É um programa que funciona com base em pontuação, mas se você tem esses pontos e consegue uma pontuação boa,
você tem uma alta probabilidade de conseguir entrar no país e trabalhar lá com residência, entende? Então esse programa Express Entry é para facilitar essa entrada, justamente, né? Que significa entrada expressa. E isso acontece com outros países também, não é só com o Canadá não, tá bom? Então você tendo inglês, você acaba somando pontos nesse programa e facilitando bastante a sua entrada. Então pode ser uma oportunidade, muitos brasileiros acabam indo para lá, tá bom? Setores bastante requisitados é o setor de TI, setor de cuidados também, tá bom? É bom dar uma pesquisada sobre isso, às vezes pode ser uma oportunidade. O próximo ponto aqui é o networking. Então, segundo o Google, é uma palavra que indica a capacidade de estabelecer uma rede de contatos ou uma conexão com algo ou alguém. Então, em resumo, networking é relacionamento. É você conseguir se relacionar, tá bom? E quando você tem um relacionamento internacional, isso traz muitas vantagens, tá bom? Falando relacionamento aqui no sentido geral, tá bom? No sentido geral. E isso traz muitas vantagens, certo? Por quê? Por quê? Porque você acaba conseguindo trabalho mais facilmente no exterior, né? Por conta desse networking. Se a pessoa souber de uma habilidade que você é muito bom, ele pode acabar te indicando para uma empresa, ou você acaba conseguindo algum local para você ficar um tempo, caso você queira viajar, sabe? E, bom, networking abre muitas portas, mesmo nacionalmente falando. Quando você tem networking, fica muito mais fácil você conseguir trabalhar, conseguir emprego, tá bom? E também construir um negócio, né? Então é muito fácil você conhecer várias pessoas com habilidades diversas, habilidades específicas diversas, e se juntar com essas pessoas para construir um negócio do que você fazer por conta própria. Então você tendo um bom networking, você consegue também estruturar um negócio muito mais facilmente. E também ele tem essa observação que o networking ele vale muito mais do que dinheiro. Quando você tem um bom networking, isso traz vantagens para você que, que valem muito mais do que, sei lá, 10 mil, 20 mil reais, dependendo da qualidade desse networking. Então é um negócio essencial, o networking. E nossa, essa é uma palavra difícil. Você internacionalizando o seu networking acaba sendo uma vantagem muito maior. O próximo ponto aqui é que você tem acesso à informação atualizada, informação em tempo real, né? Basicamente falando. Então, você já deve ter vivido isso. Eu mesmo já vivi. Você tá ali assistindo uma série e aí vai passar uma moto aqui, só ignorar. Você tá ali assistindo uma série e chega no episódio não, na temporada 3. Aí você vê lá que não tem mais aquela série no idioma que você estava assistindo, né? No caso o português. E aí você tem que mudar, e aí muda totalmente as coisas, porque a voz dos personagens mudam e fica totalmente estranho do que você estava habituado. Então, isso é só um exemplo, só um pequeno exemplo, né? Isso também acontece com animes e várias outras coisas. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque é o seguinte: estudos científicos, notícias, quase tudo de maior relevância acaba estando em inglês. E é mesmo as coisas do Brasil de maior relevância, elas acabam sendo escritas em inglês também, tá bom? Porque o que é, o que tem grande relevância, ele tem que ser internacionalizável, digamos assim. Então tem que estar em inglês para o mundo entender, não só para o Brasil, entende? Então isso acaba atrasando a gente em relação a tudo. E tudo, tudo, tudo. Porque quando você tem um atraso nessa informação, você fica para trás, entende? Então muitas vezes o Brasil ele está 2 anos, 3 anos atrás de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, por conta desse ponto. E você sendo brasileiro e tendo interesses mais específicos, como por exemplo interesses científicos, interesse em se informar de, de forma mais internacional, digamos assim, você acaba tendo uma grande vantagem, tá? Em todos os sentidos.
tanto no seu negócio, numa empresa, porque você vai trazer insights, você vai trazer ideias que vão ser revolucionárias para aquele ambiente, porque ninguém mais ali tem acesso. E pensando às vezes também na questão entre empresas, você tendo uma empresa e buscando informações de forma internacional, digamos assim, você acaba se colocando em uma posição de vantagem, porque você está vendo, aplicando, testando coisas que estão vindo de fora e que só vão chegar no Brasil daqui a alguns anos. Então, isso é uma vantagem muito, muito forte, tá bom? E basicamente é isso. Eu poderia falar aqui por horas sobre esse assunto, mas eu vou encerrar aqui porque eu acho que já é o suficiente. Porque, como eu disse, o meu objetivo com esse vídeo foi solucionar aqui o ponto, o problema talvez, né? Mas o ponto que as pessoas que clicam nesse tipo de vídeo estão buscando, que eu acredito que seja motivação e sentido nos estudos, tá? Então eu acho que eu consegui trazer isso, tá bom? E se você acha também que eu consegui, deixa aí a sua opinião, o seu gostei, tá bom? E é isso aí. Isso aí. Eu vou deixar aqui meu Instagram, ok? Eu posto conteúdo lá todo dia. Conteúdo informativo, tá bom? Conteúdo de dica, conteúdo de perguntas em inglês, sobre inglês, tá? Então, diversas coisas. No Facebook também. E no meu site, estou sempre postando artigos, diversas coisas que vão agregar muito valor para você. Então, não deixe de conferir também. Beleza? Dá uma checadinha aí na descrição. Mas é isso aí. Thanks for watching.